esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. A palavra de Deus é viva e eficaz, é cortante como espada de dois gumes, que primeiro corta quem a usa, depois aqueles que recebem seu ministério. Ela transforma o ouvinte fiel. Não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas são descobertas. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas são descobertas. Como espada de dois gumes, que primeiro corta quem a usa, depois aqueles que recebem seu ministério. Ela transforma o ouvinte fiel. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas são descobertas. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas são descobertas. São descobertas. 8 horas e 42 minutos. O programa Vento Sul já entra no ar ao vivo a partir das 9 horas, oficialmente trazendo para você, nesta belíssima manhã de segunda-feira, o quadro Tema Central, né, onde a participação especial do ministro do Evangelho, Sérgio Roberto Alves, estará compartilhando com a gente a respeito do tema central desse grande evento que ocorreu nesse último sábado, um microencontro regional na cidade de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. E você pode estar participando aí, né? Postando aí seu comentário aí no Facebook. Você pode também estar utilizando o WhatsApp 0 operadora 19 983537522, enviando aí seu comentário, né? Estaremos aqui participando juntamente com você. Aproveita para divulgar, compartilhar, comentar, né? Para que muitas pessoas possam estar participando juntamente com a gente da participação do ministro do Evangelho. Olhos para as montanhas, de onde me virá o auxílio? O meu auxílio vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não te deixará cair, aquele que te protege está sempre alerta. Aquele que protege Israel não dorme, está sempre
Mas uma dica, assim, muito valiosa é as orações doutrinárias. Mas elas estão no aplicativo ali, né, e no site. Eu fazia 4 orações doutrinárias todos os dias, 2 vezes por dia. Eu fiz elas por 3 meses. Isso direcionado pelo irmão Sérgio, né? Só perseverança aí, Giovana, já vale muito, né? Amém, amém. E eu vejo assim que na verdade, quando a gente realmente, quando o Senhor te leva assim a ver que não tem mais para onde ir, não tem mais, né? Para quem iremos, né? A palavra diz, né? É que eu posso assim me negar, reconhecer que realmente eu não posso nada e que se não for esse ser que eu não vejo, mas que eu tenho que crer, se não for ele, nada, nem ninguém. E assim, eu que trabalho no ambiente hospitalar, né, na área da saúde, eu afirmo, assim, eu sempre digo nos grupos familiares, onde me perguntam que eu vou, testemunho da igreja, enfim, eu digo assim, nenhum médico, ninguém, nenhum homem, nenhuma medicação pode te transformar, pode te libertar. E não, assim, não quero usar de legalismo, porque até ali talvez na primeira semana, sim, eu tenha precisado de medicação, cheguei a utilizar, mas não é isso, não é que não possa se utilizar disso, mas é que para que a gente não venha ser enganado também por isso. Porque só quem cura, quem liberta e quem transforma é o Senhor. Eu posso sim usar, eu devo sim ir ao médico, né? Enfim, tudo orando e na direção do Senhor, mas eu tenho que ter isso claro. Que por um período eu posso precisar, mas que é enquanto o Senhor está se utilizando daquilo ali como um auxílio, né? Naquele momento desesperador, enfim, a gente sabe que assim, glória a Deus, eu não cheguei a tentar suicídio, mas né, eu trabalho com isso, nós vemos assim que muitas pessoas não suportam e acabam de fato, né, eu atendo semanalmente assim casos, né, e as pessoas precisam de um auxílio medicamentoso no primeiro momento e principalmente por não conhecerem a palavra do Senhor, né. Então, assim, com certeza, só o Senhor nos transforma, assim, nos expõe e traz aquela libertação, assim, que não é algo forçado, que não é natural, que não é superficial, é algo de dentro, porque quando tu clama, quando tu ora assim, pedindo para o Senhor, e tu sente aquela paz, é Deus, não foi uma pessoa que falou, não foi uma pessoa que foi lá e deu um tapinha nas costas e te disse que amanhã vai ser melhor, não é isso. Não, isso vem de dentro, assim. CD Educação Infantil. Todos sabem o quanto é difícil educar uma criança. É por isso que em Deuteronômio 6, Deus disse: "Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te." As crianças só obedecerão a Cristo depois que aprenderem a obedecer aos pais. Por isso, a obediência é algo que começa no lar. Adquira agora o seu CD em nossa loja, editoraventosul.com.br ou pelo telefone 0 operadora 11 29 70 11 20. Quem semeia boas sementes nos filhos, colhe bons frutos. Acesse agora tvmenorado.com.br. Eu deixo 24 horas sempre a TV, 24 horas não, de noite a gente desliga, mas o dia inteiro fica ligado a TV Menorá aberta, né? Então eu chego em casa, às vezes, por exemplo, eu tenho que botar uma roupa para lavar ou eu preciso daqueles 5 minutinhos para ficar ouvindo aquilo, assim, e eu é uma coisa assim, eu não sei como explicar, assim, me dá como se fosse uma saudade do Senhor de estar ali. Eu tenho um desejo de ficar ali lendo a palavra, eu tenho o desejo de ficar ali ouvindo, né? E eu vejo assim que tem irmãos que têm tempo de ficar se consagrando e não se consagram, mas aquilo é tão precioso, sabe? Assim,
é um momento, assim, que eu penso, eu gostaria, assim, de valorizar eu também mais isso, mas que todo mundo valorizasse mais tudo isso que a gente tem porque, irmãos, assim, é um presente de Deus ter uma TV que pode ficar rodando 24 horas ali, falando da palavra, te alimentando. Então, aqueles 5 minutos, às vezes, que eu entro dentro de casa, me gera uma paz, me dá um gás para eu conseguir levar isso depois para os hóspedes que o Senhor me mandou para lá. E a gente ficou um tempo sem internet lá, porque como lá é longe, é um hotel fazenda, então não tinha sinal nenhum de internet. E a gente descobriu, depois de um tempo, eu não sabia que existia isso, porque eu e a tecnologia a gente não combina muito. Mas depois de um tempo a gente conseguiu descobrir que tinha uma internet via satélite, e que era, depois de oração, a gente pediu para os irmãos orarem também por essa causa, porque aqui em Canela, quando eu morava aqui, eu tinha o tempo todo, né, o dia inteiro, a internet e facilidade lá, e quando eu fui para lá, durante quase um ano a gente não teve. Né? Então eu ia para os CDs, para os materiais em áudio, botava os DVDs e ficava escutando, né, voltava para os materiais mais antigos. Então chegava na hora do culto mundial, trancava, era só com o modem. Aí, a alegria que dá, irmãos, assim, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, assim, ó, quando a gente não tem, e depois ter de novo aquilo, eu chego a ficar emocionada, sabe? Porque é maravilhoso tu ter isso é um gás para mim, sabe? É uma injeção na veia, assim, eu preciso disso para viver espiritualmente. Eu, Mariana, preciso, né? Não sei os outros, mas eu preciso. Eu necessito disso, assim. E hoje eu dou muito valor de poder escutar um culto mundial, de poder escutar um louvor na TV, poder botar na rádio, poder ter tantos veículos de comunicação que trazem assim pra gente o dia inteiro esse maná, né? Esse alimento espiritual sólido que a gente tem, né? tvmenorá.com.br. E de início, uma coisa que me ajudou muito foi uma ferramenta que o Senhor me usou muito assim para me ajudar, foi o site Pão de Judá. Tem um tópico lá que é oração, né? E eu entrava naquelas orações ali e tinha uma que era apropriando-se da paz. E aquela oração eu fiz por 1, 2 semanas, todo dia, de manhã e de noite, antes de dormir. E eu falei, Senhor, eu vou fazer até eu sentir paz. Porque era difícil para mim deixar minha família e vir para cá, para um lugar que eu nunca imaginei que eu fosse morar, ou nunca aceitei, né, que eu fosse morar. E aquilo ali me ajudou muito. E eu comecei a desfrutar mais daquela ferramenta que era o Pão de Judá, que eu não valorizava tanto como agora. Então, ali tem oração para tudo quanto é coisa que a gente precisa. E hoje é uma ajuda assim, que vem assim, do Senhor mesmo, que ajuda muito. Como o Renato aqui falou, que o senhor já vai preparando antes, né? Quando a gente viu, tá lá já o site pronto com várias orações, né? Mas agora eu preciso da oração apropriando, estou faltando paz no meu coração. Daí vai lá, rapaz, aqui tem uma oração apropriando-se da paz, já estava aqui pronta, já bem na hora, quando eu vou precisar, já estava lá pronto, que disse o Renato aqui. E o aplicativo, né, Renato? Como é que tá o processo de instalação do aplicativo por aqui? Vocês têm conseguido assim levar? O pessoal tem tido essa conscientização e também é pedir o meio, vamos dizer assim que a gente fala, o meio ímpio, né? Assim, no nosso linguajar igrejês, né? O pessoal tem sido adepto ao aplicativo? Tem sido assim bem aberto, né? Porque muitas vezes as pessoas têm uma visão que a igreja é algo bem fechado, assim, né? Bem rotulado e que não é nem aberto a essas novidades, né? O que é bem ao contrário aqui nesse movimento, né? Na Igreja do Senhor Jesus Cristo, que sempre tem novidade. 8h53, o programa Vento Sul já entra no ar a partir das 9 horas, aí trazendo para você, nesta segunda-feira, né, o quadro Tema Central, onde a participação do ministro do Evangelho, Sérgio Roberto Alves, estará com a gente aí ao vivo, trazendo para você um regar desse assunto tão importante que nos trouxe pelo Espírito nesse encontro
nesse grande evento no último sábado, lá na cidade de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. E você que já está com a gente no Facebook aí, podemos aproveitar e turbinar aí, né, a audiência, enviando os nossos convites a todos os nossos grupos de contatos, né? Grande abraço para você que está aí, a Rita de Cássia, né? Adãozinho da Iluminação, Nina Luongo, Antônio Barreto, Antônia Regina, Iracema Fernandes, Márcia Oliveira, Sadi, Juliana Figueira, Newton Nunes, Arlete Miras, né? E também Marici Silva, Tatiane Souza, dentre muitas pessoas que aí na sequência entram no programa. É bem legal aí a sua companhia, a sua participação. Lembrando que você pode interagir com a gente postando ali o seu comentário a respeito deste evento que ocorreu sábado, né? Um grande encontro, na verdade é um grande encontro onde muitas pessoas de várias regiões ali do Vale dos Sinos ali e da Grande Porto Alegre participam deste evento que ocorre aí a cada 2 meses, 1 mês e meio aí, em Novo Hamburgo, na cidade aí. E é com muita alegria que nesta manhã de segunda-feira o ministro da Palavra, Sérgio Roberto Alves, vai estar participando com a gente aí desse quadro, o tema central. E você é o nosso convidado aí a estar bombando aí nos convites para que a audiência, né, muitas pessoas possam receber essa oportunidade de estar ouvindo, né, um regar do Ministério da Palavra diretamente do ministro do Evangelho, Sérgio Roberto Alves. Bom dia para você, já entramos ao vivo aí a partir das 9 horas. Fique aí na sequência. Senhor, a sua bênção e a vida para sempre. Oh, como é bom e agradável viver em unidos, irmãos. Oh, como é bom e agradável viver em unidos, irmãos. Quem sintoniza não muda. Nossa vitória, nossa vitória. Tá demais! Expôs a habilidade. A música que você gosta. Conheça agora os apoiadores culturais do programa Vento Sul. A Pousada Namorada oferece a você e a sua família um lugar no campo para se hospedar com muito conforto. Além dos confortáveis chalés, a Pousada Namorada conta com piscina, lago para pesca esportiva, trilhas para caminhadas, quadra de areia, cozinha, churrasqueira, Wi-Fi, pátio com vista panorâmica. Mais informações, facebook.com/Pousada Namorada ou vem até nós, na Estrada Ouro Fino, Crisólia, número 227, a 1 km da MG 290. Reserva e informações 035 99878 0402. Venha para a Pousada Namorada para o seu dia ficar mais lindo. Porto de Areia Família MVAM, que é dedicada à extração de areia, que é consolidada no mercado e oferece para sua construção areia fina, média ou grossa, para empresas ou consumidor final. Compre direto de um Porto de Areia. Fone 035 99864 5084 ou 3441 6701, na Rua Américo Marinello 129, em Capelinha, em Ouro Fino, Minas Gerais. Precisando de areia? É com a família MVAM. Não esqueça, é com a família MVAM. Ô moço, tudo bem? Você poderia me indicar um táxi? Claro que sim, e ainda com conforto, segurança e bom atendimento. É com Antônio João, no ponto de táxi Água Limpa. Precisou de táxi? Ligue 035 99956 5614, em Ouro Fino, Minas Gerais. Não esqueça, é com o Antônio João, no ponto de táxi Água Limpa. Na hora da construção ou da reforma, um importante passo é verificar quais os tipos de materiais são os mais adequados para a sua obra. E claro,
aqueles que têm melhor relação custo-benefício. Na Blocos JJL você encontra blocos de concreto, anéis de poço, manilha, poste de alambrado. Tudo para a sua construção começa aqui. Mais informações 035 3441 5700 ou 988296842. E vem até nós na Rua José Pelicano 95, Jardim Aeroporto, em Ouro Fino, Minas Gerais. Blocos JJL. O melhor para a sua construção é aqui. Alto Posto Antonieta, o caçula dos postos de combustíveis de Pinhal. Venha conferir preços especiais e com atendimento personalizado, com grande diversidade de alimentos e bebidas. De segunda a domingo, conheça nossas opções: lanches, porções, pizzas, refeições, pratos elaborados, massas e muito mais. Você é nosso convidado. E quartas e sábados, a tradicional feijoada completa. Não deixe de conhecer a Estação Antonieta, a nova praça de alimentação. Todas as sextas-feiras, música ao vivo. Confira! Rua Barão de Mota Paz, 82, Centro, em Espírito Santo do Pinhal. Alto Posto Antonieta, o caçula de Pinhal. Bassi Restaurante, uma grande variedade de carnes nobres, massas frescas e um completo buffet com várias opções. Almoço de segunda a sexta, Avenida Oliveira Mota, 39, Centro. Serviço de entrega 3651-1871. Bassi Restaurante. Bela Variedades, muito mais para o seu lar. Utilitários, ferramentas, brinquedos, decoração, presentes, doces e muito mais. Venha conferir na Rua Frei Vicente Salvador, 35, em Espírito Santo do Pinhal. Fone 019-3651-8152. 3651-8152. Bela Variedades, muito mais para o seu lar. Bela Variedades, muito mais para o seu lar. Bela Variedades, muito mais para o seu lar. Utilitários, ferramentas. Está começando agora o programa Vento Sul. Acompanhe nossa live pelo Facebook. Programa Vento Sul. Bom dia pra você. Olha a hora, fique de olho no relógio, porque antes da hora não é hora, né? Depois da hora também não é mais hora. São 9 horas em ponto e o programa Vento Sul com mais uma inserção ao vivo aqui, diretamente dos estúdios Rádio Menorá Ouro Fino, trazendo para você aí bastante novidade, muita música, palavra de Deus, mensagem de edificação. E hoje, em especial, segunda-feira, é dia de tema central, né? Nós temos esse quadro, tema central, onde nós temos aí a participação do ministro do Evangelho, Sérgio Roberto Alves, que a gente sempre traz um assunto tônico. E nesta manhã nós estaremos aí falando um pouco sobre este grande evento que aconteceu nesta última final de semana, né, neste sábado, lá na cidade de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, que foi realmente um mega encontro, né, um micro encontro, mas realmente com teor de encontro, né, onde o Espírito Santo nos trouxe aí belíssimos testemunhos, belíssimos cânticos espirituais e o Ministério da Palavra sempre atuante, trazendo assuntos aí de extrema importância para a Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo na Terra, nesse final de era da Igreja, né, onde logo logo nós estaremos aí adentrando em nome de Jesus no milênio da paz como vencedor. E você vai poder estar acompanhando a participação ao vivo do ministro do Evangelho Sérgio Roberto Alves. E todos vêm. 9 horas e 1 minuto, né? Nós estamos aí com a temperatura de 13 graus, sensação térmica e 12 graus aqui em Ouro Fino, máxima hoje 24 graus. E Espírito Santo do Pinhal ali 26 graus, né? Mas nesse momento estamos aí com 16 graus, né? Lembrando que você que está pela 102.7 Interativa FM, né? Interativa Pinhal, grande abraço aí pro nosso querido amigo, companheiro e irmão, e é o gerente aí da rádio aí de Interativa Pinhal, né? O irmão Ivair Tanger, né? Que ele tá sempre acompanhando também pelo Facebook a programação. Grande abraço ao pessoal da região ali do Espírito Santo do Pinhal. E lembrando que esta rádio, que esta frequência, ela pega aí quase 38 municípios, eu não tenho exatamente aqui o nome dos municípios todos, né? Mas eu sei que ela pega até lá Campinas, pega aqui Mogi Mirim, Mogi Guaçu. Grande abraço pessoal aí, Espírito Santo do Pinhal ali, e dentre outras cidades ali
que são próximas, né? Pega aqui Ouro Fino, Minas Gerais, Inconfidente. Realmente é uma frequência que tem uma antena que abrange vários municípios. Então, nesse momento, aí, muitas pessoas estão conseguindo ouvir esta programação e a gente fica muito feliz, né? E eu quero fazer um convite especial para você que está na rádio, na FM, né? Você que colocou nessa frequência agora, fique muito bem à vontade para interagir com a gente. Aí, anote o nosso WhatsApp aqui do programa. 0 operadora 19 983 537522. É isso aí. 019 983 537522. Se você quiser interagir com a gente, se você tem alguma dúvida, né, quer manifestar aí a sua sugestão, a gente está bem aberto aí para que você possa interagir, viu? Muitas pessoas estão já nos acompanhando aí no Facebook, que legal aí, a gente fica muito feliz a participação de todos vocês. Já quero mandar um alô aqui, né, porque depois, mais no final do programa, às vezes fica difícil de a gente falar o nome de todos. Mas a Fabiana aí Monteiro está acompanhando, a Rúbia também está acompanhando, o Sadi, né? Marcelo Gonçalves Caldas, né? Do programa De Bem com Pão, que entra às 15 horas toda segunda-feira, às 14 horas toda segunda-feira, né? Semilda Lanques, lá de Santo Ângelo, Cláudia Caetano, Luana Nunes Moreira, aqui de Ouro Fino, Minas Gerais, Ivone Eurives também acompanhando, Nelson Ramos, Renata Ramos, a missionária do Rio Grande do Sul, que está lá na Bahia, né? Grande abraço pessoal da Bahia, viu? João Luiz da Silveira Pereira também, Regina Souza, Benício Lucas Teixeira, aqui de Ouro Fino, Minas Gerais, o Vair Tangerino, né? Recém estávamos falando, né, sobre o nosso querido irmão gerente aí da Rádio Interativa, Tatiane também Souza, Mareci Silva, Arlete Miras, Newton Nunes acompanhando, Márcio Oliveira, Antônia Regina, Iracema Fernandes, Antônio Barreto também, Nina Luongo, Adãozinho da Iluminação, Rita de Cássia e dentre tantas outras pessoas que na sequência do programa eles entram e interagem com a gente. Eu quero fazer um convite para você que está no Facebook, para você pode postar ali, né, o seu comentário a respeito do evento que aconteceu em Novo Hamburgo, alguma dúvida que você tenha também, pode postar ali, se dá tempo a gente pode estar aqui fazendo essa pergunta aqui para o ministro durante o programa, né? E você que está aí pelo aplicativo Pão de Judá, gente, o aplicativo Pão de Judá, tudo de bom para nós, né? Aplicativo ali onde tem vários ícones ali trazendo vida e vida e abundância para nós. É um aplicativo que nós devemos divulgar muito. Muitas pessoas precisam ter uma experiência com Jesus Cristo, né? E às vezes as pessoas estão decepcionadas aí com pessoas, estão decepcionadas com placas e frustradas e acabam abandonando esta caminhada cristã. E o aplicativo Pão de Judá está aí para facilitar a vida destas pessoas a retomarem a fé, viu? Nós tivemos aí um momento de evangelismo nesse último sábado aqui na região de Espírito Santo do Pinhal, onde nós contatamos muitas pessoas e os testemunhos são inúmeros, os testemunhos e as experiências de pessoas que pararam na caminhada cristã porque se frustraram aí com pessoas e com organizações espirituais, né? Mas Jesus Cristo não tem nada a ver com isso, né? Nós precisamos olhar para Cristo e saber que realmente o homem é imperfeito e todo o sistema do mundo é caído e que só Jesus Cristo é perfeito e digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o crédito e que nós precisamos retomar esta caminhada. Então você que já está no aplicativo, você que tem o aplicativo Pão de Judá, né, com essas atualizações ali, você pode estar compartilhando ali pelo Facebook, pelo e-mail e também pelo WhatsApp. Então vamos aproveitar o nosso tempo, vamos fazer o máximo no tempo que nós temos, que nos resta ainda até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, e vamos praticar o ID e de pregar o evangelho a toda criatura. Certamente o versículo termina dizendo que o Senhor Jesus Cristo estará conosco até a consumação do século. Essa é a nossa certeza, né? Então, muito obrigado aí você que está no aplicativo Pão de Judá. Quero fazer um convite para você transladar-se, né, nesse momento do programa Vento Sul para o Facebook, né? Porque ali você estará dando um like ali, compartilhando, interagindo. Daqui a um pouco você tem pessoas que você conhece de outra cidade, de outra região, que está com a gente aqui no Facebook e você pode estar interagindo, inclusive exercitando o teu ministério de pastor, né?
apacentando as ovelhas do Senhor. Eu sempre recordo, né, gente, que Moisés, quando estava apacentando o rebanho do seu sogro Jetro, né, foi naquele momento que ele estava apacentando aquelas ovelhas que ele teve um encontro com Deus lá na sarça ardente, né? Como é importante, então, a gente estar trabalhando para Deus nesses momentos. Não basta apenas estar frequentando cultos, não basta apenas estar frequentando as programações da igreja, não basta apenas estar acessando a mesa dos pães. Todo esse aparato que nós temos, as literaturas da Editora Vento Sul, toda essa programação, é necessário nós estarmos aí, em nome de Jesus, praticando o ID. São 9h10 e já nós vamos entrar aqui ao vivo com o ministro do Evangelho, Sérgio Roberto Alves. Até lá você fique acompanhando a programação e conhecendo nossos apoiadores. A cada dia tem mais gente ouvindo e curtindo a Rádio Menorá. A rádio feita pra você melhorar. Você quer qualidade, pontualidade, credibilidade? Então você achou! Look Comunicação Visual. Trabalhamos com placas, fachadas, banners e adesivos, fachadas e revestimentos em ACM luminosos, sinalização, envelopamento de veículos e muito mais. Tudo com preços acessíveis e parcelamento em até 12 vezes no cartão. Faça um orçamento sem compromisso. Look Comunicação Visual. Qualidade é a nossa marca. Fone 035 999 260316. Na Rua Irmã Serafina 510, bairro Palomos, Ouro Fino, Minas Gerais. Pamonha, pamonha, pamonha. É a pamonha, moço. Produtos caseiros de milho é na Pamonha do Diniz. Pamonha, bolo de milho, curau, suco de milho, o melhor do milho é na Pamonha Diniz. Faça logo a sua encomenda. Fone 035 99944 8128. 035 99944 8128. Pamonha do Diniz. O melhor do milho você encontra aqui. Ô moço, que você tem de milho aí? Temos vários produtos caseiros de milho. Pamonha. Meu cabelo, que horror! Calma, amiga! Se você está perdendo seu cabelo e está sem cor, chegou a solução! No Salão de Beleza Sueli Nep, você encontra tratamento a laser, pentes de alta frequência, luzes, mechas, cortes, colorometria e muito mais para você ficar linda! Na rua Dr. Pascoal Brando, 305, Jardim das Rosas, de terça a sábado, das 9 às 18 horas. Marque seu horário. Fone 019 3651 2427 ou pelo WhatsApp 019 99372 5748. Aguardamos por você! Ai, amiga! Meu cabelo na Sueli Nep ficou demais! Padaria e Confeitaria Vovó Joana. Pães, bolos de aniversário, salgados fritos e assados, massas pré-cozidas, lasanhas, nhoque, capelete e outras variedades. Na Rua José Bonifácio, número 155 Centro, ou ligue 3651-6105. Conheça agora os apoiadores culturais do programa Vento Sul. A Pousada Namorada oferece a você e a sua família um lugar no campo para se hospedar com muito conforto. Além dos confortáveis chalés, a Pousada Namorada conta com piscina, lago para pesca esportiva, trilhas para caminhadas, quadra de areia, cozinha, churrasqueira, Wi-Fi, pátio com vista panorâmica. Mais informações, facebook.com/Pousada Namorada ou venha até nós, na Estrada Ouro Fino, Crisólia, número 227, a 1 km da MG 290. Reserva e informações 035 99878 0402. Venha para a Pousada Namorada para o seu dia ficar mais lindo. Porto de Areia Família MVAM, que é dedicada à extração de areia, que é consolidada no mercado e oferece para sua construção areia fina, média ou grossa, para empresas ou consumidor final. Compre direto de um Porto de Areia. Fone 035 99864 5084 ou 3441 6701, na Rua Américo Marinello 129, em Capelinha, em Ouro Fino, Minas Gerais. Precisando de areia? É com a família MVAM. Não esqueça, é com a família MVAM. Ô moço, tudo bem?
Você poderia me indicar um táxi? Claro que sim. E ainda com conforto, segurança e bom atendimento. É com o Antônio João, no ponto de táxi Água Limpa. Precisou de táxi? Ligue 035 99956 5614 em Ouro Fino, Minas Gerais. Não esqueça, é com o Antônio João, no ponto de táxi Água Limpa. Na hora da construção ou da reforma, um importante passo é verificar quais os tipos de materiais são os mais adequados para a sua obra. E claro, aqueles que têm melhor relação custo-benefício. Na Blocos JJL você encontra blocos de concreto, anéis de poço, manilha, poste de alambrado. Tudo para a sua construção começa aqui. Mais informações 035 3441 5700 ou 98829 6842. E vem até nós na Rua José Pelicano 95, Jardim Aeroporto, em Ouro Fino, Minas Gerais. Blocos JJL. O melhor para a sua construção é aqui. Autoposto Antonieta, o caçula dos postos de combustíveis de Pinhal. Venha conferir preços especiais e com atendimento personalizado, com grande diversidade de alimentos e bebidas. De segunda a domingo, conheça nossas opções: lanches, porções, pizzas, refeições, pratos elaborados, massas e muito mais. Você é nosso convidado. E quartas e sábados, a tradicional feijoada completa. Não deixe de conhecer a Estação Antonieta, a nova praça de alimentação. Todas as sextas-feiras, música ao vivo. Confira! Rua Barão de Mota Paz, 82, Centro, em Espírito Santo do Pinhal. Autoposto Antonieta, o caçula de Pinhal. Bassi Restaurante, uma grande variedade de carnes nobres, massas frescas e um completo buffet com várias opções. Almoço de segunda a sexta, Avenida Oliveira Mota, 39 Centro. Serviço de entrega 3651-1871. Bassi Restaurante. Bela Variedades, muito mais para o seu lar. Utilitários, ferramentas, brinquedos, decoração, presentes, doces e muito mais. Venha conferir na Rua Frei Vicente Salvador, 35, em Espírito Santo do Pinhal. Fone 019 3651 8152. 3651 8152. Bela Variedades, muito mais para o seu lar. Bela Variedades, muito mais para o seu lar. Você quer qualidade, pontualidade, credibilidade? Então você achou! Look Comunicação Visual. Trabalhamos com placas, fachadas, banners e adesivos, fachadas e revestimentos em ACM luminosos, sinalização, envelopamento de veículos e muito mais. Tudo com preços acessíveis e parcelamento em até 12 vezes no cartão. Faça um orçamento sem compromisso. Look Comunicação Visual. Qualidade é a nossa marca. Fone 035 999 260316. Na Rua Irmã Serafina 510, bairro Palomos, Ouro Fino, Minas Gerais. Pamonha, pamonha, pamonha. É a pamonha, moço. Produtos caseiros de milho é na Pamonha do Diniz. Pamonha, bolo de milho, curau, suco de milho, o melhor do milho é na Pamonha Diniz. Faça logo a sua encomenda. Fone 035 99944 8128. 035 99944 8128. Pamonha do Diniz. O melhor do milho você encontra aqui. Ô moço, que você tem de milho aí? Temos vários produtos caseiros de milho. Pamonha. Meu cabelo, que horror! Calma, amiga! Se você está perdendo seu cabelo e está sem cor, chegou a solução! No Salão de Beleza Sueli Nep, você encontra tratamento a laser, pentes de alta frequência, luzes, mechas, cortes, colorometria e muito mais para você ficar linda! Na Rua Dr. Pascoal Brando, 305, Jardim das Rosas, de terça a sábado, das 9 às 18 horas. Marque seu horário. Fone 019 3651 2427 ou pelo WhatsApp 019 99372 5748. Aguardamos por você! Ai, amiga! Meu cabelo na Sueli Nep ficou demais! Padaria e confeitaria Vovó Joana. Pães, bolos de aniversário, salgados fritos e assados, massas pré-cozidas, lasanhas, nhoque, capelete e outras variedades. Na Rua José Bonifácio, número 155 Centro, ou ligue 3651-6105. Você conheceu os apoiadores culturais do programa Vento Sul. Seja um você também.
9h17, o programa Vento Sul já está aqui ao vivo, né, com a participação do ministro do Evangelho, Sérgio Roberto Alves, que nós vamos estar nesse quadro aí, o tema central, compartilhando um pouco sobre esse grande evento que ocorreu nesse último final de semana, que foi lá na cidade de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, que foi uma grande concentração de fé, que reuniu pessoas de várias regiões ali do Vale dos Sinos e da Grande Porto Alegre, inclusive pessoas até fora ali do estado do Rio Grande do Sul, participaram presencial daquele evento, onde o Espírito Santo trouxe muita coisa legal para nós, muito testemunho, cânticos espirituais e principalmente o Ministério da Palavra atuante, falando sobre um assunto muito importante que já agora, com a participação do ministro, nós vamos estar abordando. Bom dia, ministro, tudo bem? Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes aí que estão conectados conosco aí através do programa Vento Sul. Que Deus nos dê muita sabedoria e luz aí para colocar coisas que verdadeiramente sejam edificantes para o nosso crescimento espiritual e para a equação das nossas dificuldades, né? Estamos aí à disposição aí do irmão. Que legal, ministro. Nós já queremos então, já começando, né, falando um pouquinho sobre a introdução, né? Eu sempre digo assim que a introdução do Ministério da Palavra, o preâmbulo ali, abre portais assim no nosso coração para que a gente possa permitir que as faculdades, né, do nosso corpo e da nossa alma estejam sintonizados com as faculdades do Espírito, para que seja mais produtivo ali na questão do recebimento da mensagem. E o ministro, na introdução, falou que todos nós recebemos da parte de Deus, na regeneração, um presente, que nós sabemos aí, pelo Ministério da Palavra, que é o Espírito Santo, né? O Espírito que nos devolveu a vida perdida lá no Jardim do Éden. E a nossa pergunta assim, inicial, falando sobre esse preâmbulo, né? Muitas pessoas, ministro, estão nos ouvindo aí, uma audiência muito grande pela FM, né? E são quase 38 municípios que estão nesse momento e que interagem com a gente, depois trazendo feedback aí, falando sobre o programa. A gente tem uma comunhão muito legal aqui com o gerente Ivair, que é da rádio, né? E ele sempre compartilha com a gente, assim, que o pessoal está gostando muito desse quadro, tema central na segunda-feira, onde aborda assuntos muito importantes que muitos deles desconhecem. E a pergunta é essa, ministro: quem é esse Espírito? Como que ele entra em nós e por que nós precisamos tanto? Na verdade, são 3 perguntas numa só. Quem é esse Espírito? O que é esse Espírito, né? Como ele entra em nós e por que a gente precisa tanto desse Espírito, ministro? Bem, quem é o Espírito Santo? É o Espírito de Deus, é o Espírito de Cristo, né? Esse Espírito, ele foi permitido por Deus ser dispensado a nós aqui na Terra por causa do sacrifício da cruz de Cristo, onde ele morreu e por 3 dias ficou nas regiões da morte e depois então, não achando nenhuma culpa, nenhum pecado nele, Deus o ressuscitou dentre os mortos e vivendo ainda 40 dias sobre a face da terra, depois foi ascendido ao céu, porque ele disse: eu tenho que ir para que o Espírito Santo venha. Eu vos enviarei outro Consolador, em João 14, a 17, ali explica muito bem essa questão. E esse Espírito, então, é o Espírito da ressurreição de Jesus Cristo. Aquele Espírito que fez Jesus vencer a morte e sair da sepultura eterna. É o poder da Trindade divina, né? Porque Deus teve que se decompor de tal maneira a fim de que a sua própria justiça permitisse que Deus voltasse a habitar dentro do homem, né? E para que o Espírito Santo é a segunda, né? Sim. O Espírito Santo é o ponto crucial para a salvação e recuperação do homem para Deus e seu plano e para a eternidade. Se o homem não receber o Espírito Santo, ele não vai para a vida eterna. Ele fica condenado eternamente. Então, o Senhor estipulou que a nossa justificação perante Deus, que é receber o Espírito da verdade, o Espírito Santo, ele exigiu que fosse pela fé.
para que não houvesse, né? Para que não houvesse, assim, nenhuma condição natural e humana que pudesse adentrar o Espírito nessa vida dessa pessoa, para que o homem não tivesse nenhum tipo de vanglória. Porque a salvação é pela graça em Cristo Jesus, né? Então, se eu tenho fé, eu recebo a graça que é o Espírito da verdade. Sim. Então, esse Espírito da verdade, que é o mesmo Espírito Santo, ele vem e entra para dentro do homem de uma forma, num processo totalmente sobrenatural que nós não entendemos, mas mediante a nossa declaração de que cremos que Jesus é o Filho de Deus e que é o Redentor dos pecadores e que ele morreu, ele veio em carne e morreu. Quando eu tenho essa crença dessa boa nova no meu coração e vou para as águas do batismo para dar uma testificação pública de que eu creio no meu coração, Sim. Então eu nasci da água e do Espírito, conforme está escrito em João capítulo 3, do primeiro versículo até o 6. Então, o homem precisa do Espírito Santo, primeiro, para seu espírito ser recriado. E a recriação nada mais é do que Deus morando dentro do homem. Pela primeira vez, Deus morando dentro do homem. Segundo, o Espírito Santo é crucial para que o homem restaure a sua obediência a Deus, que é a restauração que a gente chama, que só o Evangelho do Reino pode produzir essa transformação no coração do cristão, né? E terceiro ponto, a vantagem de ter o Espírito Santo é que através da minha fidelidade a Deus e da minha maturidade espiritual, eu posso liberar o Cristo na comunidade onde eu vivo, para ensinar o povo as leis do reino dos céus, para curar o povo, para transformar o povo, para a equação das suas dificuldades, sofrimentos e problemas. Então veja que a presença, a necessidade do Espírito Santo é total na vida de uma cidade. Sim. Quanto mais pessoas cheias do Espírito Santo numa cidade, mais próspera e abençoada será a cidade, né? Porque Deus estará naquela cidade. Verdade. E, Então. ministro, assim, ó, alguma porção da Bíblia, né, que possa assim ilustrar para os nossos ouvintes lá em casa, depois na sua casa, meditar a respeito da necessidade do Espírito Santo, como ele entra em nós e por que nós precisamos tanto dele, ministro? Tem várias. Veja o apóstolo Paulo, não tinha a presença interna do Espírito Santo, mas tinha o conhecimento da lei mosaica. Sim. E ele ia em direção a Damasco para prender, maltratar os cristãos. Aí na metade do caminho, uma luz do céu brilhou sobre ele, ele caiu, né? E uma voz bradou do céu falando com ele. Saulo, Saulo, por que me persegues? Foi a conversão mais rápida que eu vi até hoje. Ele que odiava Cristo e seus seguidores, levantou a cabeça sem enxergar nada e disse: quem és tu, Senhor? Essa é a conversão mais rápida que eu já vi. E para comprovar que aquilo foi uma conversão, nunca mais ele voltou ao judaísmo. E passou a servir Jesus Cristo. Passou a buscar Jesus Cristo e depois servir Jesus Cristo. E foi o apóstolo de magnitude global, que até hoje traz a sua contribuição como fiel servo do Senhor para o nosso crescimento de vida. Porque ele visitou o terceiro céu em espírito. Sim. E trouxe, né? E trouxe as revelações que nós precisamos para receber o comando, o reino de Deus dentro de nós. Então é um exemplo esse aí, né? Temos também muitos outros exemplos, né? Tem Pedro, Cornélio, que está em Atos capítulo 10 ali, né? Cornélio. E a Bíblia está com muitos exemplos a respeito dessa salvação. Verdade.
Ministro, na sequência ali, né, o ministro falava que o homem, por ser um ser tripartido, né, nós somos corpo, alma e espírito, e cada um desses itens aí tem as suas faculdades e, por consequência, também tem as suas necessidades e precisam ser supridas também. E o ministro falou que a parte mais complicada do homem, a nossa parte mais complicada, é a alma. Fala um pouquinho por que ela é complicada. Ela é complicada porque a natureza pecaminosa que foi introjetada no homem lá no Éden, pela árvore do conhecimento, fez que o homem se tornasse independente de Deus. E que passou com aquela pretensão arrogante que ele seria igual a Deus. Sim. Foi o que Satanás disse para Eva: vocês serão igual a Deus. A árvore do conhecimento é Satanás. A serpente que simboliza Satanás, que falou com Eva, na verdade era o próprio inimigo de Deus e das nossas almas, que estava falando com Eva. E disse: vocês vão ser igual a Deus. Isso despertou interesse, despertou curiosidade nela, e ela acreditou na mentira do diabo. E aí a gente entrou nesta fria, que até hoje a gente está sofrendo aí no mundo. O mundo está totalmente um caos, né? O mundo está apodrecendo. O homem não tem solução para o problema da multiplicação da iniquidade e do pecado. As igrejas do Senhor Jesus não têm força para obedecer o Senhor e coragem o suficiente para fazer um impacto na civilização. A igreja se mostra fraca e inoperante a níveis em que deveria estar hoje, né? Nós fracassamos e recuamos e enfraquecemos. Hoje a gente não tem coragem de manifestar o Senhor porque não temos crescimento de vida, nem maturidade espiritual, não temos nem fé suficiente para enfrentar essa situação adversa que as cidades estão. A igreja é a minoria, é inexpressiva praticamente dentro do município, não por causa de Deus, do poder de Cristo, é por causa da nossa fé que não se libera. Nós não temos condições, coragem para confiar e obedecer as palavras e os conselhos de Deus para impactar as cidades. Sim. Se a gente vê uma pessoa cheia de problemas, a gente não sabe levar ela para uma solução, porque a unção está faltando em nós. Se a gente vê um paralítico numa cadeira, a gente fica impotente e não sabe o que fazer, nem ora, porque a nossa incredulidade é tão grande que nós não temos fé suficiente, nem liberação de espírito, sabemos que aquele cara não vai levantar, porque nós não estamos bem com Deus. Estamos em pecado e estamos conflitados com o Senhor por causa do nosso comportamento independente dele. Então, qual é o problema, na verdade, é a igreja que não se entrega, não se rende a Cristo. Esse é o problema. Sim. Se nós tivéssemos essa rendição da nossa alma para Jesus, o Senhor mudaria a história da cidade. Imediatamente. Porque o Senhor iria entrar naquela cidade através das nossas almas, do nosso corpo, e iria fluir naquele lugar para mostrar o seu poder, a sua sabedoria, a sua condição de mudar situações caóticas e trevosas em sistemas que são de dar paz, prosperidade e conforto para uma sociedade. Mas nós não temos essa condição, infelizmente, ainda. Mas teremos no milênio da paz. Em nome de Jesus. Ministro... Então, por isso que a alma é complicada. Em cima desta alma complicada ali, a alma complicada, na verdade, é o resultado, né, de toda uma educação do sistema do mundo caído que foi introjetada no homem, né, e a alma aceitou. E aí o ministro falou também que, desde o momento da nossa regeneração, o plano de Deus é tirar essa educação, né? Na verdade, deseducar, né? Uma palavrinha difícil, deseducar a nossa alma. Como se processa essa deseducar? É o seguinte, esse processo, na verdade, é uma substituição da natureza caída pela natureza divina.
Na verdade, é isso que tem que acontecer. Mas só que isso acontece por um processo mental, emocional e volitivo da nossa alma. Sim. Então, a mente é o órgão líder da minha alma. Então, eu preciso conhecer a Bíblia para conhecer Jesus. Esse é o primeiro ponto. A minha mente vai ficar com os conhecimentos e as ordenanças de Deus, de como eu devo proceder com relação a mim, ao pecado, ao mundo, aos irmãos, à família e à pessoa. Então eu tenho conhecimento de como fazer essa mudança, porque à medida que eu estou aderindo princípios, eu passo a adquirir a natureza do princípio. Sim. Então, esse é o processo de restauração da alma que a Bíblia chama, que na verdade é a restauração da obediência. Sim. Então, veja bem, eu estou obedecendo a mim porque o que eu tenho como princípios de vida é o que eu aprendi no mundo. É o que eu estou seguindo. Agora, eu começo a estudar a Bíblia, uma nova cultura entra na minha cabeça e vai formar a minha cabeça. O homem é capturado pelos princípios que ele aprende. Sim. A servir, só existe duas naturezas, a do Satanás e a natureza de Deus. Sim. Então, para mim, aderir à natureza de Deus, aceitá-la e viver, e receber o desfrute divino, eu preciso primeiro de uma educação, renovar minha mente. Saber que a verdade é melhor para mim do que aquilo que eu aprendi desde o ventre materno. Né? Que eu estou aqui no mundo, aprendi muitas coisas vai permanecer na minha vida, mas não por causa da verdade que eu tenho no mundo, mas porque aquilo foi tirado de Deus. Tem muita coisa que eu aprendo do mundo que foi tirado de Deus, e aqui não precisa mudar, aquilo só precisa crucificar. Sim. Crucificar é saber que aquilo Deus é que trouxe, entende? E por isso que vai permanecer na minha vida, porque é de Deus. Sim. Então, no momento que a minha mente concebe esse entendimento, eu vou aceitando cada vez mais os padrões de Deus, e a natureza de Deus passa também a saturar minha alma. Porque a minha mente foi renovada. Antes disso, não tem como. Sim. Então, Jesus, quando diz, e conhecereis a verdade e ela te liberta, faça isso. Vá buscar conhecimento da pessoa de Jesus, porque ali está a tua vitória. Como é que tu vai obedecer Cristo se você não conhece os preceitos de Cristo? Não vai mudar nunca. Sim. Lá em Josué, capítulo 1 também, Deus disse assim, olha, Josué, tu vai enfrentar uma barra pesada agora, são 7 nações poderosas, belicamente, e, assim, até os dentes eles são armados, e eu vou te dizer para ti, afia tua espada. Não, Deus disse assim, medita no livro. Não afia tua lança, não afia tua espada, medita no livro, que eu vou te dar vitória. Sim. E tu serás bem-sucedido. Hoje essa geração está naufragada na fé. Por quê? Igreja e gentios, né? Sim. Crentes e gentios estão naufragados na fé. Por quê? Porque viraram as costas para a obediência aos preceitos de Deus. Porque eles não buscam o conhecimento, não pode obedecer a Cristo. Agora, eles sabem astronomia, eles sabem isso, eles sabem aquilo, eles sabem isso, eles sabem tudo. Internet, aplicativo, nós sabemos tudo da internet. Da ciência, do mundo, das vacinas, e das corrupções, dos escândalos. A gente sabe tudo, mas não conhece a Bíblia. Sim. Não conhece Cristo. Né? A gente sabe tudo da vida do vizinho, mas não conhece Cristo. A gente sabe tudo sobre a cidade, os escândalos, mas não conhece Cristo. Então nós estamos perdendo tempo. Sim. Perdendo tempo, e esse tempo vai faltar a nós se a gente não se acordar a tempo. Verdade. Ministro, poderia trazer um exemplo assim para nós
eu sempre estou me dirigindo bastante assim a essa audiência nova aqui, né? O ministro comentou aí que tem muitas pessoas que estão fazendo coisas que são certas porque é da Bíblia, é de Deus, está alinhada a Deus, só que não passou pela cruz ainda, né? O ministro poderia trazer um exemplo assim, ó, de uma alma mal educada diante de uma situação. Então, se ela se proceder mal, obviamente ela vai perder. Um exemplo de uma alma mal educada, né? Ou seja, educada pelo sistema do mundo. E um exemplo, né, de uma alma educada, que está alinhada aos princípios de Deus, ministro. Sim. A alma mal educada é aquele esposo de Abigail, Nabal. O homem era de Israel, conhecia os preceitos bíblicos. Quando Deus oportunizou ele a redimir a sua vida, seu patrimônio, sua família, e abençoar tudo que ele tinha, ele jogou fora a oportunidade. Sim. Porque seu coração pendia para o mal. Né? Tudo que ele aprendeu do Senhor não foi suficiente para se sobrepor sobre a maldade que havia no seu coração. Esse é um exemplo muito ruim. Sim. E Deus livrou ele de não ter uma perda total da sua família, porque do erro de um líder de uma família pode destruir toda a família. E a prudência do Senhor em levantar a esposa dele, e a presteza do Senhor em levantar a sua esposa para evitar aquela tragédia que estava sendo encaminhada para aquela casa. Né? Então, aí temos um exemplo muito mau de que a pessoa teve a oportunidade de investir no reino, mas se mostrou irredutivelmente de acordo com o seu propósito ruim do coração. Sim. Né? Agora, um exemplo bom que nós temos de uma pessoa que não tinha Deus, não foi criado no ambiente de Deus. O centurião romano, do capítulo 8 de Mateus, ele estava com um servo agonizando à beira da morte, necessitava de uma intervenção miraculosa do Senhor. E aquele centurião, em apenas, através de testemunhos, eu creio, ouviu falar de Jesus. Ou talvez até acompanhou Jesus em algum momento daquela carreira da vida dele. Mas quando ele teve a necessidade, seu coração não levou ele para as religiões pagãs. Ele não foi buscar recursos nas trevas. Sim. Ele disse, não, só tem um homem bom, só tem um homem perfeito, só tem um homem santo, só tem um homem poderoso, esse Cristo que está palmilhando a terra. Eu vou falar com ele e vou pedir para ele curar o meu servo. Então o seu coração se inclinou para Deus e não para a maldade. Na hora em que mais ele precisava, porque ele amava aquele servo, tinha muita consideração para aquele servo, e o seu coração estava tremendamente contristado, e ele sabia que só Jesus tinha solução para aquela doença mortal que aquele servo tinha. Então ele disse, ele descreveu para Jesus a situação dele. Ele não foi arrogante, ele foi humilde, ele foi prudente, ele foi cuidadoso nas palavras. Ele relatou o que fazia ele sofrer e aquela pessoa estava sofrendo. E Jesus disse, eu irei curá-lo. E ele disse, não, eu não mereço que tu entres na minha casa, olha quem eu sou. Eu não sou nada. Eu sou uma pessoa que viveu fora dos teus padrões. Mas o meu coração reconhece que tu é o Senhor, tu é Deus. Manda apenas uma palavra e o meu servo vai ser curado. Quanta diferença, né? Bastante, né? Bem diferente então, mesmo. Quem se inclina para Cristo é porque tem um coração humilde, tem um coração bondoso,
ele é simpático com a santidade, ele tem afeto por Deus, porque ele se inclina para Deus. Sim. Mas Nabal, naquela hora em que a necessidade do reino era grande, ele virou as costas para Deus e agiu pelos princípios das trevas. E ele mostrou que não ama nem a sua família, porque ele conhecia Deus e o seu poder. Sim. Isso mostra que nem pela sua família ele tinha afeto, porque ele sabia que Davi tinha 400 guerreiros com ele e queria fazer ali, seria um ataque avassalador sobre aquela casa. É um homem inconsequente, irreverente, maldoso, né? Infelizmente tem pessoas que se inclinam para o mal. Nós precisamos levar o evangelho para mudar esses pensamentos e essa disposição mental e esse comportamento das pessoas. Só Deus pode livrá-las. Sim. Né? Amém. E é sobre um pouco sobre isso aí que a próxima questionamento aqui que a gente traz aqui no programa é que a pedagogia do Espírito, o conteúdo da pedagogia do Espírito, né, o conteúdo que o Senhor traz, os seus ensinamentos, o ministro tem já trazido em várias mensagens ao vivo, aí já há 3 décadas, aí, o Espírito não tem se cansado de estar colocando o mesmo assunto que é esse aqui que o ministro falou, ó, que o mundo jaz no maligno. E que a nossa função na igreja, nessa nossa vida temporal, o mundo serve apenas para as 2 coisas. A busca da subsistência, né, natural e enviar recursos para a expansão, né, do reino e também resgate de almas. Ministro, esse é um assunto assim que desde que eu vim para a vida da igreja, já há 2 décadas, eu tenho recebido, né? Como muitos que estão nos ouvindo também. E eu vejo que o ministro seguidamente traz esse assunto. Olha, o mundo jaz no maligno. E o mundo, para você que é cristão, serve só para 2 coisas. É a busca da subsistência natural e canalizar também parte dela para a expansão do reino e resgate de almas, né? Não tem outra coisa para fazer no mundo. Por que mesmo o povo de Deus, sabendo disso, ainda perde tempo no mundo com tantas coisas assim que são temporais e que não vai gerar vida no povo de Deus? Eu atribuo assim esse erro, esse procedimento e de escala de valores equivocada dentro do coração das pessoas por falta de conhecimento da pessoa de Jesus, que é João 8,32. Sim. Porque as mentes não foram renovadas. Sim. Então não há uma consciência interna de que ele é um cidadão dos céus e que ele é filho de Deus e que ele é do reino do Senhor e que o mundo jaz no maligno e só nos serve para resgate de almas, que lá o Senhor tem que buscar os seus eleitos e tirar dele a sobrevivência e o investimento no reino. Sim. Então não há essa consciência, não há esse conhecimento, não há, porque a mente de um homem determina seus objetivos da vida. Então, se a minha mente não foi renovada, eu vou continuar voltado para o secular, para o natural, colocando meus investimentos no lado errado. Mesmo que eu seja regenerado por Deus, mas eu não tenho revelação das coisas do reino. Sim. Entende? Muitas vezes as pessoas ficam julgando e condenando tais pessoas que fazem isso, mas eles não têm a menor possibilidade de discernimento disso que eu estou falando, porque eles não têm a instrução, a educação celestial ainda renovando o seu pensamento, sua mente. Então é óbvio que eles vão dar mais importância às coisas naturais. Sim. Né? Então, novamente, nós caímos naquele ponto em que a igreja fracassou em seu ministério, né? Não é que falta crente no mundo, não. Crente tem bastante no mundo. Agora, crente desenvolvido que possa ajudar uma comunidade é poucos. Sim. Entende? Geralmente os crentes são misturados, um pouco com a igreja, um pouco com o mundo, um pouco com a família. Eles não sabem discernir essas coisas. Não sabe, a gente não tem nem revelação da nossa posição em Cristo hoje. Então, outros ocupam o evangelho para ganhar dinheiro, outros para obter fama, aplauso,
outro faz isso, outro se divide ali, briga aqui, porque discordou intelectualmente de uma interpretação bíblica. Nós somos assim realmente muito pequenos ainda no desenvolvimento espiritual, e aí, claro que vai ser uma série de problemas. Nós vamos dar um mau testemunho da pessoa perfeita de Cristo, e somos maus representantes de Cristo também. Sim. Porque quem nos olha, tu é cristão, quem nos olha, o que tu faz? Mas tu não é da igreja. Eu digo, eu sou da igreja, mas infelizmente estou com esse comportamento aqui, né? Verdade. Compra, não paga, essas coisas todas aí, né? Ministro, são 9h49, né? O programa praticamente está findando, mas ainda eu tenho algumas perguntas, mas eu estou recolhendo aqui uma que é muito importante nós trazermos em evidência, que por que existe essa legalidade que Deus dá a Satanás, né? Para perturbar o ministério da palavra. Nós tivemos nesse evento ali 2 momentos em que o ministério da palavra estava no ápice ali, que era importante todos os pares de ouvidos estar atentos àquilo que Deus estava falando, e naquele momento ali então se percebeu ali que o inimigo se levantou, né? Isso acontece por falta de consagração ou uma permissão de Deus para ver qual será a reação dos crentes? Isso Deus permite acontecer para que o seu nome seja glorificado. Sim. Né? Deus vai ser glorificado ali, porque todos irão ver que Satanás está contra os crentes. Verdade. Né? E se Satanás está contra o ensino da palavra na igreja, todos vão e é isso aí que Deus quer ensinar para o povo. O que é importante na igreja é o ministério da palavra. E que todos podem, dentro de suas casas, desenvolver essa habilidade de estar renovando a sua mente. Sim, verdade. Que se o inimigo não se levantasse, talvez nem... o inimigo não atira pedra quem está morto. Pois é, eu ia dizer, né? Se ele se levantou é porque o que estava acontecendo estava atrapalhando o império dele, né, ministro? Com certeza, o ensino... Sabe que o inimigo deixa você pregar, cantar, orar, ele não tem problema com isso. Sim. Mas o inimigo não quer que tu aprenda quem é Cristo. Sim, verdade. É só isso. Mas, ministro, então são 9h50, eu queria que o ministro desse um desfecho aí, né, fizesse os seus momentos finais aí, aquilo que o irmão sentia aí. Deus precisa entrar na cidade onde nós estamos. E a maneira mais rápida e mais fácil de fazer isso, de uma forma urgente, assim, é a ministração do evangelista virtual, né? Sim. Que é o aplicativo Pão de Judá. E eu vou pedir um apoio para todos os nossos irmãos e simpatizantes da palavra que estão ouvindo nesse momento. E não é porque é uma coisa especial o Pão de Judá, não. Ele leva a pureza da palavra de Deus. Ele leva o apoio espiritual que você precisa. Nós não queremos saber qual é a sua religião, onde você está, quem é você. Não precisa. Eu só quero que você encontre Cristo para você ter uma vida melhor e ter uma eternidade garantida. Quero que você saiba assim que a gente não quer tirar da onde você está, o que você crê. Eu só quero que você veja esse conteúdo e examine e tenha liberdade de optar por ele ou não, por Cristo, né? Sim. Porque o aplicativo Pão de Judá leva a Cristo, leva o Rei, leva o reino para as pessoas. Eu creio que todos precisam disso. Verdade, então. Ministro, muito obrigado pela sua participação, né? Foi de grande utilidade para o nosso crescimento espiritual. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, a sua família, esse ministério, e continuemos na luta, ministro. Que Deus abençoe a todos vocês. Que legal. Até mais.
Você que está participando com a gente, muito obrigado aí pela sua companhia. Você que interagiu com a gente, deixou postado aí no Facebook também, né? Estamos aí findando, são 9 horas e 51 minutos. O programa Vento Sul trouxe essa belíssima entrevista aí com o ministro do Evangelho, Sérgio Roberto Alves, onde falou sobre assuntos muito importantes que aconteceu neste evento do final de semana de sábado. E fica o convite agora, dia 3 de agosto, na cidade de Barueri, São Paulo. Você é nosso convidado aí, você que está acompanhando aí pela internet, você pode estar acompanhando também pela internet, Rádio e TV Menorá, canal ao vivo. Então, este belíssimo evento que vai acontecer no próximo sábado, né? Fique ali ligado ali em tudo aquilo que Deus vai fazer e que já está fazendo na nossa vida. Você que está acompanhando aí pelo Facebook, muito obrigado aí pela sua companhia. Eu vi que muitas pessoas postaram, né? Mas o nosso tempo está findando, mas fica postado ali, vai interagindo, vai acompanhando, vai divulgando, vai partilhando esse pão que você recebeu nesse dia de hoje. E Rede Menorá de Comunicação fica ligado 24 horas e Novas do Reino já está no ar, né? Você vai acompanhando aí. Você que está aí também pela 102.7, gente, muito obrigado mesmo pelo carinho. Você que interage com a gente, você que está aí nessa frequência de segunda a sexta-feira aí recebendo esse manancial de águas vivas, com certeza muitas coisas você recebeu de Deus, né? Então aproveita esses momentos aí para estar divulgando essa programação. E você que está no aplicativo Pão de Judá, grande abraço aí para nossa audiência doméstica, né? A audiência do lar que já está com o aplicativo e que acompanha todas as programações. Que Deus abençoe você e ficamos por aqui. Até amanhã. Conheça agora os apoiadores culturais do programa Vento Sul. A Pousada Namorada oferece a você e a sua família um lugar no campo para se hospedar com muito conforto. Além dos confortáveis chalés, a Pousada Namorada conta com piscina, lago para pesca esportiva, trilhas para caminhadas, quadra de areia, cozinha, churrasqueira, Wi-Fi, pátio com vista panorâmica. Mais informações, facebook.com/Pousada Namorada ou venha até nós, na Estrada Ouro Fino, Crisólia, número 227, a 1 km da MG 290. Reserva e informações 035 99878 0402. Venha para a Pousada Namorada para o seu dia ficar mais lindo. Porto de Areia Família MVAM, que é dedicada à extração de areia, que é consolidada no mercado, e oferece para sua construção areia fina, média ou grossa, para empresas ou consumidor final. Compre direto de um Porto de Areia. Fone 035 99864 5084 ou 3441 6701, na Rua Américo Marinello 129, em Capelinha, em Ouro Fino, Minas Gerais. Precisando de areia? É com a família MVAM. Não esqueça, é com a família MVAM. Ô moço, tudo bem? Você poderia me indicar um táxi? Claro que sim. E ainda com conforto, segurança e bom atendimento. É com Antônio João, no ponto de táxi Água Limpa. Precisou de táxi? Ligue 035 99956 5614. Em Ouro Fino, Minas Gerais. Não esqueça, é com o Antônio João, no ponto de táxi Água Limpa. Na hora da construção ou da reforma, um importante passo é verificar quais os tipos de materiais são os mais adequados para a sua obra. E claro, aqueles que têm melhor relação custo-benefício. Na Blocos JJL você encontra blocos de concreto, anéis de poço, manilha, poste de alambrado. Tudo para a sua construção começa aqui. Mais informações 035 3441 5700 ou 98829 6842. E vem até nós na Rua José Pelicano 95, Jardim Aeroporto, em Ouro Fino, Minas Gerais. Blocos JJL. O melhor para a sua construção é aqui. Auto Posto Antonieta, o caçula dos postos de combustíveis de Pinhal. Venha conferir preços especiais e com atendimento personalizado, com grande diversidade de alimentos e bebidas. De segunda a domingo, conheça nossas opções: lanches, porções, pizzas, refeições, pratos elaborados, massas e muito mais. Você é nosso convidado. E quartas e sábados, a tradicional feijoada completa. Não deixe de conhecer a Estação Antonieta, a nova praça de alimentação. Todas as sextas-feiras, música ao vivo. Confira! Rua Barão de Mota Paz, 82, Centro, em Espírito Santo do Pinhal. Auto Posto Antonieta, o caçula de Pinhal.
Bassi Restaurante, uma grande variedade de carnes nobres, massas frescas e um completo buffet com várias opções. Almoço de segunda a sexta, Avenida Oliveira Mota, 39 Centro. Serviço de entrega 3651-1871. Bassi Restaurante. Bela Variedades. Muito mais para o seu lar. Utilitários, ferramentas, brinquedos, decoração, presentes, doces e muito mais. Venha conferir na Rua Frei Vicente Salvador, 35 em Espírito Santo do Pinhal. Fone 019-3651-8152. 3651-8152. Bela Variedades. Muito mais para o seu lar. Bela Variedades, muito mais para o seu lar. Você quer qualidade, pontualidade, credibilidade? Então você achou! Look Comunicação Visual. Trabalhamos com placas, fachadas, banners e adesivos, fachadas e revestimentos em ACM luminosos, sinalização, envelopamento de veículos e muito mais. Tudo com preços acessíveis e parcelamento em até 12 vezes no cartão. Faça um orçamento sem compromisso. Look Comunicação Visual. Qualidade é a nossa marca. Fone 035 999 260316. Na Rua Irmã Serafina 510, bairro Palomos, Ouro Fino, Minas Gerais. Pamonha, pamonha, pamonha. É a pamonha, moço. Produtos caseiros de milho é na Pamonha do Diniz. Pamonha, bolo de milho, curau, suco de milho, o melhor do milho é na Pamonha Diniz. Faça logo a sua encomenda. Fone 035 99944 8128. 035 99944 8128. Pamonha do Diniz. O melhor do milho você encontra aqui. Ô moço, que você tem de milho aí? Temos vários produtos caseiros de milho. Pamonha. Meu cabelo, que horror! Calma, amiga! Se você está perdendo seu cabelo e está sem cor, chegou a solução! No Salão de Beleza Sueli Nep, você encontra tratamento a laser, pentes de alta frequência, luzes, mechas, cortes, colorometria e muito mais para você ficar linda! Na Rua Dr. Pascoal Brando, 305, Jardim das Rosas, de terça a sábado, das 9 às 18 horas. Marque seu horário. Fone 019-3651-2427 ou pelo WhatsApp 019-993725748. Aguardamos por você! Ai, amiga! Meu cabelo na Sueli Nep ficou demais! Você conheceu os apoiadores culturais do programa Vento Sul. Seja um você também. Padaria e confeitaria Vovó Joana. Pães, bolos de aniversário, salgados fritos e assados, massas pré-cozidas, lasanhas, nhoque, capelete e outras variedades. Na Rua José Bonifácio, número 155 Centro, ou ligue 3651-6105.